double-sided sword, couldn't dig a deeper hole. We were falling on a double-sided sword, couldn't dig a deeper hole, yeah. Mistakes take two. Mistakes take two. Mistakes take two. Mistakes take two. It was that night when I realized there ain't no wrong or right. It wasn't you. These mistakes take two. It was that night when I realized maybe in another life I won't lose you. These mistakes take two. Como é que é? Como é que é? Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Late Night Show com Bruno Mestre. Deixem-me só pôr aqui um bocadinho de música que isto fica um pouquinho estranho. Ok. Então, para a malta que está aí, que já está habituada às outras edições, voltamos hoje com mais um episódio, hoje com um convidado muito especial, Paulo Perdiz.
Mas antes de começar, eu tenho que começar com aquele momentozinho de autopromoção que nós fazemos sempre, que nos ajuda bastante a crescer o canal, e tem sido 2 semanas muito interessantes desde que nós começámos com este projeto. O canal cresceu tanto em 2 semanas como tinha crescido até então. Opa, e é muito fácil de ajudar o canal. Primeiro de tudo, quem está aí que não segue, seguir é a maneira mais fácil. Depois, dando host, dar host é muito simples. Vocês vão à vossa conta, tem lá um espaçozinho que diz o vosso canal, e no chat vocês escrevem /host. Eu até vou dar aqui no chat o comando com a explicação. O que é que faz o host? Basicamente o host, quando tens muita gente a dar host, o pessoal mais facilmente vais para os recomendados da Twitch, e é muito... E aparecendo nos recomendados faz com que mais pessoas te vejam e mais pessoas adiram ao canal. Ou então, para quem não está familiarizado com este tipo de tecnologias, a maneira mais fácil ainda eu diria que seria dar um print ou tirar uma fotografia ao estarem a ver, partilharem e identificarem. É sempre uma ajuda. Quem se sentir com os cordões da bolsa um bocado mais soltos e quiser ajudar monetariamente, tem um botãozinho em baixo que é para as doações, onde diz donate. É muito simples. Ou podem subscrever, que é um valor mensal, mas que vocês param quando entenderem. E basicamente é isto. Pá, sem perder muito mais tempo, vou passar a música de introdução e fazer a introdução ao nosso convidado. Até... Oh, espera aí, calma. E vai acontecer agora. Esta música que acabaram de ouvir, como viram, uma música extremamente profissional. O Paulo está aqui à escuta, mas ainda não está. Ele aposto que não ouviu esta, o som não está para ele. Mas só está a acontecer porque o menino João Samuel, o nosso convidado da primeira edição, ainda não cumpriu o prometido e não me enviou, ainda não fez a música que se comprometeu a fazer. Mas eu já lhe puxei as orelhas e ele já prometeu que será para breve. Ora bem, o nosso convidado de hoje, Paulo Perdiz. Paulo Perdiz, eu conheci-o por causa de ele gostar do nicho musical, assim como eu, mas eu é de música eletrónica e ele foi um dos primeiros metaleiros que eu conheci. Mas o Paulo é muito mais que isso. O Paulo é um organizador de eventos reconhecido e tem um projeto muito engraçado agora, que é a Camões TV, que nós também vamos falar. Eu vou abrir aqui a imagem ao Paulo, que por alguma razão não me está a aparecer, o que é sempre bom. Espera lá, aceitar. Pois, e vou ter que fazer isto tudo outra vez, porque algo aconteceu aqui. Grande Guilherme Ferro, obrigado por estares aí. Ora bem, vamos lá ver o que é que se passou aqui. Problemas técnicos, mas não será problema, que nós resolvemos isso se tudo correr bem já. Deixem-me ver. Não. Muito bom. Paulo, podes abrir o som, por favor? Tu já podes tirar o mute. Eu estou sem imagem, mas só para as pessoas verem que eu não estou a enganar ninguém. Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Espera aí que o pessoal ainda não te está a ver. Não sei. Deixa estar assim também. Não vão ver assim uma pessoa muito bonita. Deixem-me só ver o que é que se passou aqui. Muito bom isto.
Que eu não estou Sim. mesmo a perceber o que é que se está a passar. Ah, Agora aí já está está. ele. Pronto. Bem melhor. Não percebi o que é que se passou aqui. Problemas Ah, técnicos. olha, o Nuno Margarido está a dizer que preferia como estava. Eu acho que tu conheces o Nuno. Não vou comentar, senão. Porque na parte Não. que nós temos aqui de perguntas do Instagram, eu tenho uma pergunta do Nuno para ti, mas eu vou ter que traduzir isto porque já é o segundo episódio seguido que o Nuno faz perguntas que eu tenho que censurar. Olha, faz a pergunta no fim do programa, que é para eu depois começar É a mesmo no cascar nele. fim. É a última, é a última rúbrica, não te preocupes. Ok. E pronto, basicamente, Paulo, vou-te começar por te dizer aquilo que digo, que disse ao Mafra a semana passada, que é, para tentar não esticar muito tempo, eu prefiro que nós, aos 45 minutos, entremos na parte das rúbricas que eu tenho aqui no final, Tu que sabes. para Tu é que mandas. acabarmos, e que depois, se ficar muita coisa para falar, porque eu acho que tu és uma pessoa que vai ter aqui umas histórias engraçadas para contar, eu prefiro marcar uma segunda data do que estender isto por muito tempo, porque depois, mais do que uma Ok. hora, também se começa a perder um bocado a conversa. Vejo que o também Guilherme aviso Ferra também já- está por cá, também deves Sim. conhecer, Mais ou menos. mais ou menos. Aviso Pronto. já que é muito diferente estar deste lado. Porque normalmente Pois, estou ao lado que tu estás hoje. pois Que eu é sei. Nós começámos por falar e disso, e eu sei que te causa algum desconforto de estares aí. Opa, mas foi, sim. foi também o que eu te disse, que é, do meu lado tu também estás a ver que eu estou a falar com alguém que faz isto profissionalmente e eu posso me estar a sentir em avaliação e isso pode, Não, olha, pode não. mexer no meu rendimento. Mas vamos tentar que isso não Antes de- aconteça. Não. Antes de começarmos, eu quero deixar aqui os parabéns por esta iniciativa. Acho uma iniciativa espetacular. Nos tempos que correm, as pessoas têm que estar entretidas e tu tens a convidar pessoas amigas e é sempre bom ter pessoas amigas a fazerem este tipo de trabalho. Parabéns por isso. Opa, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um projeto que começou não por uma razão muito boa, que foi esta situação que todos estamos a viver. Fez com que eu começasse aqui a brincar com a Twitch e com os programas e fez-me descobrir isto e, opa, e a partir daí veio tudo por arrasto e sinceramente tem estás a sido uma fazer coisa muito que bem. dá algum trabalho, mas que acima de tudo me tem dado muito prazer. E por isso é que eu aqui estou. É isso mesmo, é isso mesmo. Paulo. E é para continuar. É para continuar, se tudo correr bem, espero que sim. Olha, eu tenho aqui 3 temas que já falei contigo, que seriam os 3 tópicos principais deste episódio. E eu, se calhar, começava pela ordem cronológica pela qual eu te conheci, porque isso ajuda-me a conduzir a conversa. Ok. E o Guilherme está aí, e o Guilherme foi o primeiro contacto que eu tive contigo, por fazeres. É o nosso amigo em comum, e eu conheci-te primeiro como amigo do Guilherme, antes de tudo mais, sem ter grande ideia de quem é que tu eras, muito Sim. ligado à cultura do metal. É assim, achei interessante porque tu sabes que eu estou mais ligado à música eletrónica e que é um nicho também, principalmente na zona onde nós vivemos. E Sim. isso faz com que a malta dos nichos, se assim se pode dizer, pá, acaba por se respeitar toda uma à outra, porque todos percebemos mais ou menos como é que funciona e o que é que os outros passam. E eu se calhar Isto começava é- por essa abordagem. Isto são tribos. Isto são tribos que Exatamente. se entendem bem. Exatamente. E eu se calhar começava por aí, que é, eu, enquanto música eletrónica, opa, é raro, mas por exemplo, vou no carro, estou numa rádio mais mainstream, opa, e de vez em quando, lá passa uma, passa outra, e eu consigo, sendo algo, opa, olha, gosto disto, ir procurar e chegar lá. Mas no teu caso, no caso do metal, isso é mais raro, porque nas rádios mainstream tu não ouves passar metal. E eu queria perceber Não. como é que isso surgiu, como é que tu tiveste o primeiro contacto com o metal, como é que aparece o metal na tua vida. Consegues-me falar um bocadinho disso? É assim, temos que recuar. Eu tenho 44 anos de existência e temos que recuar para quando eu tinha para aí 12 anos. O primeiro contacto foi com um tio, que basicamente não havia esta tecnologia toda que nós temos agora, só havia cassetes e os vinis. O meu tio
era um aficionado dos Led Zeppelin, dos Black Sabbath, de Iron Maiden, os primórdios, quase os pais disto tudo dentro desta música que nós gostamos. E tu estás em casa e não tens mais nada para ouvir. Não tens mais nenhum vinil, não tens mais nenhuma cassete, então devoras aqueles discos porque são as únicas coisas que tu consegues ouvir e ter para ouvir música. E foi a partir daí que este bicho começou a crescer e até chegar aqui a esta conversa, por exemplo, onde tu frisas este top. E diz-me uma coisa, os primórdios, sim. Sendo um género assim tão peculiar, tu gostaste logo? Foi algo que te atraiu logo? Ou foi de ires ouvindo e começaste a apreciar cada vez mais? Explica-me um pouco esse processo. Eu posso dizer que eu comecei a fazer rádio com 14 anos e eu tinha um programa infantil. A sério? Não sabia. Sim, que era o programa Carrossel Mágico, era feito na Rádio Barrado em Mira, já não existe, e onde eu passava aquelas músicas infantis, Onda Choque, Mini Stars. Quem diria? A Boca Antigas, sim. Porque era uma temática que era fácil de arranjar a música, porque as editoras, a Polygram naquela altura, enviavam os vinis para as rádios e muito dos vinis era música infantil. Os Onda Choque e Mini Stars, então, era o topo, porque tínhamos sempre os discos em primeira mão. E eu comecei a fazer um programa assim. E quando chegava a casa, não havia nada disso. Ouvia esses discos até à exaustão, sabia os solos de cor, sabia as letras de cor, e pronto, imaginava os grandes palcos com aquelas bandas. E depois imaginava a cara dos músicos. Porque imagina, tu com 14 anos, ver uns Led Zeppelin na televisão era impossível. Numa revista também era impossível. Então tu imaginavas a cara dos músicos e isso era espetacular. E isso, hoje em dia, eu acho que isso está muito mais facilitado, a partilha de conteúdo, acima de tudo, internet, MP3, mas eu acredito que nessa altura isso fosse bastante mais complicado. É o que tu dizes, era muito à base da cassete, do vinil. Tu rapidamente encontraste assim mais malta que gostava e uma comunidade maior com quem podias trocar, emprestar, receber outros? Ou olha, isso surgiu muito mais tarde? Vou-te contar um episódio que reflete a magia de que era ter um disco e ter o gosto desta música. Eu sou natural de Mira e apanhava o autocarro para Aveiro, para um centro comercial, que na altura era o maior, hoje em dia está um bocado ao abandono, e nesse centro comercial havia uma loja de vinis e já CDs. Ir de Mira até Aveiro era ficção científica para os pais, que era do outro lado do planeta. Eu sei, para mim ainda era, então mais antigamente acredito que ainda pior, não é? Sim. Era quase ficção científica nós irmos sozinhos de Mira até Aveiro. Mas pronto, nós lá conseguimos, especialmente nas férias, então apanhávamos o autocarro, chegávamos a esse centro comercial, eu posso dizer o nome na boa, que é o Oita. Certo. Chegávamos ao Oita, a primeira coisa que nós sentimos naquele centro comercial eram o cheiro do croissant. Então, a primeira coisa, croissant e uma small com polpa mesmo, não é como agora. E a croissanteria então, também, eles fizeram o rebranding e abriu agora novamente, mas dizem que não é bem a mesma coisa. Eu desejo a felicidade para eles, mas não é a mesma coisa. É assim, subíamos para o terceiro piso e havia lá uma loja. Então tu estorravas as economias e as mesadas todas que os teus pais te davam e os teus avós e os teus padrinhos na Páscoa. Chegavas lá, compravas um e a magia era assim. Nós conseguíamos ouvir o vinil, o senhor colocava lá o vinil e automaticamente o senhor abria, quase que era praxe e obrigatório tu trazeres logo o disco, porque o senhor abriu. Ok. Pronto, eu lembro de trazer lá um disco e lembro da magia que eu tento passar isso à minha filha, só que é impossível neste mundo
e nesta atualidade, que era, tu trazes o disco, vais no autocarro, sentado, a magia de tirar o plástico, até o cheiro do vinil era espetacular. E depois vires a devorar e chegares a casa fascinado com aquilo. E Quase que a meter- imaginar o que estava lá dentro até chegares a casa e colocares e perceberes o que efetivamente estava. E essa era a magia. E mais, comprei lá muitos discos e tenho esses discos em casa e sei perfeitamente o que é que fiz nesse dia quando comprei esse disco. Porque além de ser um disco que eu gosto, também é um cartão de recordações que eu tenho. Porque eu comprei um disco e eu lembro o que é que eu fiz nesse dia. Isso também é mágico, percebes? Todo o processo, E todo o depois ritual ajuda a criar memórias e... E depois, mais tarde, nós começámos a conhecer os metaleiros. Eram poucos na altura em Aveiro, mas já eram alguns. O movimento da música de metal estava a crescer em Aveiro, mais na vertente punk, havia uma grande intervenção de bandas punk na altura, e nós encontrávamos lá todos. E então houve aí o primeiro, que eu posso dizer, brainstorm, todos ali a comer croissants, a fazer trocas de discos, e foi aí que nós começámos a criar um clã de metaleiros, e foi a primeira vez que eu conheci metaleiros na minha vida, que eu nunca tinha estado em contacto com ninguém. Opa, mas deixa-me dizer-te que é uma imagem linda tu falares-me do primeiro brainstorm de metaleiros em Aveiro a comer croissants. Estás a ver? O contraste. Não, isto é verdade. Acredito, Isto é mesmo acredito. verdade. E depois, Mas isso imagina. leva um bocado tipo àquele preconceito que existe, a malta, principalmente a malta que não conhece, estás a ver? E não, de repente tu vês ali um grupo de malta, do metal, provavelmente todos com a sua t-shirt de uma banda, ou todos vestidos de negro, a comer um croissant. É uma imagem bonita. É uma imagem muito bonita. Esse preconceito, na altura, não era, era um bocado, era pior do que agora. Achas? Mas acho. Era bastante. Falta de conhecimento, Era achas que tem muito a ver com a falta de conhecimento? Hoje em dia está mais aberto e notas essa diferença? As pessoas não tinham tanto conhecimento desses ideais da malta se vestir de negro, os rapazes andarem cabelo comprido, cheio de tag, de pets nos casacos. Isso, pronto. Punks com o cabelo espetado. Isso para uma cidade de Aveiro também era muito complicado, as pessoas ficavam todas a olhar. Então, imagina, nós passávamos isto agora a falar. Eu estou a recordar esses momentos todos e estavam a vir tudo à mente. E vou ser sincero, nós para ver uma rapariga bonita no Oita tínhamos que ir à Zara. As meninas bonitas trabalhavam na Zara. E agora imagina, nós entrarmos lá, eu na altura era muito mais magro, não é? Tinha calças apertadas, Dr. Martens e uma t-shirt de Obituary toda rasgada. E nós íamos lá ver as meninas bonitas que trabalhavam na Zara. Então aquilo, as pessoas ficavam em pânico, não é? A ver uma nuvem negra. Opa, acredito, e ainda por cima Aveiro não é uma cidade muito grande, acredito que se calhar se fosse Lisboa ou Porto, a mente já estivesse mais aberta nessa altura, e se hoje em dia ainda há algum preconceito, acredito que na altura fosse muito pior. E eu notei isso, a primeira vez que eu notei isso, e que depois vi que as pessoas mudaram totalmente de opinião, foi quando começaram a haver os festivais aqui. Antes de acontecer, ninguém queria, toda a gente era contra, toda a gente tinha muito medo. Opa, e a partir do primeiro ano, toda a gente adorava, toda a gente queria. Então, de onde é que tu achas que surge esse preconceito? Ok, as roupas, normalmente as bandas têm todas uns logos assim um bocado sugestivos e um bocado mais agressivos. Mas achas que é só daí, ou qual é que achas que é a principal fonte de preconceito que existia na altura ou que ainda existe hoje, mesmo que mais leve? Tu falas em modo geral ou em modo aqui local, da nossa zona? Podemos falar do local mais à frente quando estivermos a falar dos eventos, mas no modo geral, de onde é que tu achas que surge esse preconceito? Achas que tem a ver com os temas agressivos, com as imagens mais agressivas das bandas, ou... Sim. De onde é que tu achas que isso vem? Isso vem da Escandinávia, vem dos moldes do black metal norueguês, por exemplo, que tem ideais religiosos muito, muito agrestes.
hoje em dia já não tem essa atitude muito agreste, uma atitude antissocial, anticristã, faziam profanação de igrejas, isso tudo. E essas notícias más chegam muito mais rápido do que um disco de uma banda com uma qualidade boa, percebes? Nesses anos 80 e anos 90, foram criadas as maiores obras de arte de black metal. E esse black metal foi criado com bandas muito polémicas, que levavam à letra mesmo as suas letras. Entendes? Consegues dar-me alguns exemplos? Dizer uma ou duas bandas dessas? Sim, um dos maiores exemplos foi a banda Mayhem, onde uma das bandas mais polémicas do mundo, onde o guitarrista matou o vocalista, profanavam cemitérios, incendiavam igrejas, isso tudo. É uma banda de culto a nível mundial. Só que, no meu ponto de vista, mancharam naquela altura. Agora acho que já está um bocado ultrapassado, mas deixaram a sua marca negativa nesse aspecto. Negativa, é assim, os seguidores levavam mesmo aquilo à letra, e até a própria banda, alguns elementos, eles levavam as trevas mesmo acima de tudo. Essas mensagens... E tu consegues detectar depois... Desculpa, interrompi-te. Essas mensagens, era o que estavas a dizer. Essas mensagens para um adolescente e para um pai que anda a criar uma pessoa normal, um adolescente, não é? Por exemplo, os meus pais... O meu pai era polícia. Agora imagina... chegar a casa e ter um filho num quarto a ouvir Mayhem a fundo. E se for preciso ele a ver essas notícias dessas coisas que iam acontecendo por lá, ou ver as notícias associadas à cultura que tu estavas a seguir, acredito que não fosse muito agradável para ele. Não, eu não queria tocar neste ponto, mas é assim, é um dos pontos que me marcou a mim, não, marcou a minha história de heavy metal, foi a tragédia que aconteceu em Ilho. Ok. Há uma data de anos. Eu era amigo de todos os elementos da banda, ficámos todos chocados. Aqui a nossa zona ficou paralisada a nível de concertos. Eu tinha um programa de rádio, ficou parado, ficou cancelado até novas ordens, onde os mídias na altura também desfocaram tudo e também levaram a esse ponto da profanação, das trevas, desfocaram também um pouco. E isso alterou o panorama ainda alterou a mentalidade das pessoas, percebes? Ainda mais. As pessoas com essa informação ainda viram pior os metaleiros do que aquilo que já viam. Pá, e nós sabemos que as notícias más vendem sempre, e se calhar eles aproveitaram disso, e se calhar uma cultura que estava ali a crescer e se calhar até a mudar um bocado a mentalidade do que as pessoas achavam, se calhar tiveste ali uma pedra no sapato que te fez se calhar parar uns tempos e atrasar um bocado essa... É assim, a nível de projetos, sim, nós parámos tudo. Eu na altura trabalhava na Rádio de Vagos, tinha um programa de heavy metal. Quando aconteceu essa tragédia, recebi telefonemas, já tinha telemóvel nessa altura, um telecel de jogo na altura. Recebi telefonemas de essa tal tribo que eu falei agora há pouco estava em pânico. Os metalistas portugueses estavam em pânico, o que tinha acontecido, e sim, nós passámos por momentos muito maus, porque uma simples t-shirt preta com uma banda, se tu andasses com uma t-shirt dessas na rua, eras logo olhado de maneira diferente. Para a malta nova que está aí, que não sabe o que é Telecel, Telecel era, antes de existir Vodafone, havia a Telecel. A Twitch tem um público muito jovem e eles podem não saber e não se lembrar do que era a Telecel. Estou mesmo old school, com caralho. Não, pá, não. Eu também sou do tempo da Telecel. Opa, mas eu se calhar aproveitava aqui que houve essa paragem para te perguntar exatamente o oposto, que é: quando é que tu achas que essa imagem começou a ficar um bocado mais limpa? Quando é que a malta começou a aceitar melhor? E quando é que isso voltou ao ativo após essa paragem e após essa tragédia? Olha, a nível da tragédia, aqui local, nós organizámos um evento, um blindagem Metal Fest, em Ilhavo. Foi um risco. Nós nem pensámos.
Sim, nós nem pensámos naquilo que tinha acontecido lá. E foi no próprio no local onde essa banda, dessa pessoa que fez essa tragédia, tocava muitas vezes. E até os Municipal fizeram lá o seu primeiro concerto há muitos anos atrás. Um dos seus primeiros concertos. Então, Vocês também nós arriscaram bem, ó Paulo. Deixa-me que te diga, vocês foram mesmo para a arriscámos, toca do lobo. fomos mesmo para a Toca do passado uma data de anos. A direção do local ficou um bocado alarmada, não é? Porque estilo musical, aquilo era numa associação muito séria, de cultura, frequentada por pessoas muito sérias, e eu dou aqui um abraço ao pessoal dos Ilhavos, em Ilhavo, um grande abraço a essa malta que nos ajudou sempre e são grandes amigos. Mas na altura, o que é que as pessoas vão dizer? Aconteceu aqui uma tragédia, isto não está muito bem visto, não sei o quê. O que é certo, e nós temos isso registado num trabalho de curso do Guilherme Ferro, que está aí de certeza a ver, temos essa nota registada, foi um enorme sucesso, saiu no jornal local, saiu no jornal dos Diários da Aveiro, saiu nos jornais locais e passou em rodapé na RTP. Pá, o que Foi na uma altura, pequena dada a chapada. situação, foi uma vitória, não é? Isso foi uma vitória para vocês e foi um arrancar novo. Sim. A nível nacional, quem lavou a cara a nível do heavy metal em Portugal, obviamente que foram os Municipal, que ainda hoje transportam a bandeira nacional por todo lado e por todo o mundo, fizeram com que as pessoas olhassem para esta música mais pesada de maneira diferente, fizeram com que as pessoas vissem pela primeira vez uma banda de heavy metal no top chart de vendas nacional, e isso, quer sim ou não, as pessoas mudam radicalmente. Alto lá, esta banda está em primeiro lugar, vou ouvir. E vão ouvir e até gostam. Isso foi uma limpeza drástica no panorama da música de peso em Portugal. Estou a falar a minha opinião pessoal e naquilo que eu me lembrei agora, mas isto é uma das certezas absolutas. Os Municipal, os Tarântula e os Ramp limparam e meteram alicerces fortes no que é hoje o heavy metal em Portugal. E essas bandas já são renomadas e mesmo a malta mais mainstream acaba por conhecer. Malta nova a surgir aí. É que nós, os nomes que tu falaste, eu próprio que não acompanho, conheço. Toda a gente já ouviu E estão falar, no pelo menos. mercado há muito tempo. Mas a cultura vem-se renovando, vai aparecendo malta nova ou está muito estagnada ainda nessa malta? É assim, esta cultura tem oscilações. Por exemplo, estas bandas que eu referi têm um público fiel. É muito difícil uma pessoa nova ouvir um Tarântula, que tocam um heavy metal dos anos 80 e 90. Percebes? Sim, sim. Mas isto é uma vida, um gosto que tem oscilações. A camada mais jovem parece mentira, mas cada vez agora estão a gostar mais do heavy metal mais tradicional. Não sei, acho que uh, acho que eles ficam fascinados com aquele glamour dos casacos. Agora uma banda é essa estética, a estética nova, no, a estética nova das bandas agora é uma pessoa como eu, percebes? Assim, um visual normal, a estética das bandas antigas. Acho que está a chamar cada vez mais o pessoal novo. É a minha Olha, opinião. não fazia ideia, não fazia ideia. Sim, nós temos um caso em Portugal, que é os Toxic Cool, uma banda de um amigo nosso, que tocam uma vertente de música heavy metal puro e duro, que aquilo é quase os primórdios do heavy metal tradicional, e está a ter um sucesso monstruoso com as camadas mais jovens a segui-la por todo lado, e compram os discos e vão aos concertos. Esse fenómeno é interessante porque o metal moderno tem muitos fãs, a malta gosta de agressividade e rapidez e andar no mosh, mas a vertente mais tradicional está outra vez em voga. Opa, eu tenho uma ideia que. E eu vou pegar nisto e depois eu não sei se vou conseguir desenvolver isto contigo,
Porque eu tenho uma ideia pré-formatada de que normalmente a malta associa muito o metal a barulho, a alto, mas eu tenho Não, ideia que os grandes músicos, ou que muitos dos músicos mais conceituados de qualquer um dos instrumentos, opa, guitarra, baixo, bateria principalmente, pertencem a bandas são de metal. atletas. E Pertencem são a bandas de atletas. metal. E o pessoal nunca associa isto, mas principalmente os mais tecnicistas. E é o que eu disse, agora se calhar vou entrar aqui numa vertente em que eu não me vou conseguir defender tão bem, mas tu podes-me desmentir se eu tiver errado, claro. Mas esta ideia está muito errada. É que eu tenho ideia que muitos dos músicos, dos guitarristas mais conceituados, dos bateristas, para além de serem atletas, como estavas a dizer, porque é preciso uma preparação São, física são absurda para o que eles fazem, atletas. muitos dos mais reconhecidos acabam por estar em bandas de metal. Esta ideia que eu Sim. tenho é muito errada ou nem por isso? Não. Os mais técnicos, eu posso afirmar que sim. E tem uma escola de jazz muito grande. Porque por trás daquela técnica toda, portanto, há músicos que nascem com aquele gosto e praticam a vida toda, mas muitos deles vêm da escola de jazz. O jazz, como sabes, é muita técnica Sim. e, e é preciso muito ouvido. Mas os melhores músicos, sim, e dizes muito bem, para mim, são os do heavy metal. Vou-te dar um exemplo. A minha mãe detesta heavy metal, mas diz que as melhores baladas são de heavy metal. Opa, eu vou-te dizer, por exemplo, que o caso mais flagrante, porque eu tenho vários amigos que são músicos, não de metal, mas e por exemplo, os guitarristas, toda a gente adorava o Petrucci, John Petrucci dos Dream Theater, e Por davam acaso, um exemplo sempre dos Dream Theater como uma banda de excelência com músicos que cada um no seu instrumento toda a gente adorava. Era um bocado por isso que eu estava a puxar este assunto, porque era a eu ideia posso que eu tenho. dizer, sabes quem foi o professor do Petrucci? Não. O Prince. Olha, não fazia ideia. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas quem conhece o Prince, bem, como eu conheço, eu tenho o primeiro disco dele e único, de guitarra, que é um disco que está completamente descatalogado, vale uma pipa de massa, eu tinha a primeira edição. Só guitarra. Era um mestre da guitarra. E o Petrucci foi aluno dele. Para tu veres o contraste do pop para um metal mais progressivo. Pois, eu não Que é fazia ideia disso, mas, por exemplo, não tenho colega meu nenhum guitarrista que não olhe para o Petrucci, por exemplo, como um grande ídolo ou um grande exemplo. Estás a ver? O Petrucci pertence a uma banda de elementos que não são deste planeta. Foi o último grande concerto que eu vi antes da pandemia, eu e o Guilherme Ferro e a minha malta. Fomos a Guimarães assistir. Eu, das vezes todas que a banda veio a Portugal, só perdi uma vez. Vi sempre, pá, ainda mais agora tem um baterista gigante, o Mike Mangini, para mim, é um dos melhores bateristas do mundo. Tocava no Extreme, também não é uma banda de heavy metal assim a fundo, é uma banda de hard rock. E para mim é uma das bandas de exemplo, sim. Técnica, sentimento e mais arrepio. O metal que cria arrepio aliás, não, o metal não. Todas as músicas que criam arrepio são boas músicas. Em termos de concertos, falaste que sempre que eles vieram cá só falhaste um. Tu tens assim algum Sim. concerto que te marque. Ou melhor, podemos pegar nisto voltando ao início da conversa. Tu lembras-te do primeiro concerto de metal a que foste e o primeiro que te marcou mesmo a sério? Tipo, é isto. É isto que eu quero, é isto que eu gosto. Consegues situar, consegues falar? Tens memórias disso? Portanto, o concerto mais marcante para mim, eu não ouvi. Eu vou-te explicar porquê. E não foi Espera aí heavy que o Guilherme metal. Ferro está aqui a dizer que foi em Gondomar. Não sei se isto é alguma referência para ti. Gondomar, sim, foi Dream Theater em Gondomar, o último concerto que a gente foi ver. Ah, ok. O concerto mais marcante para mim foi um concerto que eu não vi porque a minha mãe não me deixou. Então deixa-te a memória, mas negativa. Sim, duas memórias muito más. A primeira era a primeira e foi a última vez que os Nirvana vieram ao Dramático de Cascais. Arranjaram um bilhete para esse concerto, tive que ir ao Porto, a uma que agora é a FNAC, antigamente tinha outro nome,
comprar esse bilhete e conseguir o bilhete. A tua mãe não te deixou ir e ainda por cima apanhaste porrada da tua mãe. Porque querias ir ao concerto. Opa, Eu tenho... é uma coisa que eu noto em vocês, é que esse tipo de... eu vou-lhe chamar sacrifício, mas se calhar não é a palavra mais correta, mas correr quilómetros, estar à espera tempo, isso é algo muito comum na malta do metal e dos nichos principalmente, mas principalmente do metal. Sabes porquê? Porque eu sou de uma terra tão pacata e ver uma banda ou um ídolo tão grande, pá, a gente faz qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu posso dizer outro marcante, o Ozzfest. Para ver o Ozzy Osbourne no Ozzfest em Lisboa, sais do teu trabalho. Eu trabalhava numa firma, na altura, em Aveiro, chovia torrencial. Não tens o dinheiro contado só para o comboio ir e vir. Enche a tua mochila de bolachas e água e vais para o concerto. E quando chegas ao concerto, quando chegas a Lisboa, sabes que a pessoa principal que tu querias ver em palco não vai, que era o Ozzy Osbourne, porque tinha sido agraciado com o louvor de Sir pela rainha. Pá, é frustrante, porque na altura nós não tínhamos também a comunicação que temos hoje, não é? Vais para Lisboa para ver um dos teus ídolos no palco, mas entretanto vi outras bandas. Uma das bandas que eu lá vi, detestei, e nestes dias agora, isso tem a ver com o meu amadurecimento também. Uma das bandas que eu mais detestei lá é atualmente uma das que eu ouço com mais vezes, e também uma das últimas bandas que eu vi no meu Arena, o Stool. Boa. Opa, acabou por não ser tudo mau, não é? Sim. Foi uma viagem que acredito tenha sido frustrante no dia, porque era o que tu querias ir ver. Agora outro concerto que eu me lembro, também vi, e também é histórico, vi Judas Priest, Annihilator, e uma das melhores bandas mundiais na altura ninguém as conhecia. Estavam a começar com o disco Cowboys for Hell. Falamos dos Pantera, uma das bandas mais históricas norte-americanas do metal. Na altura ninguém as conhecia. Eu fui praticamente para ver, eu era puto mesmo, para ver o Rob Halford do Judas Priest ter entrado moto Harley no palco, aquilo que era espetacular. Imagina, altas guitarras e bateria, e entrou um indivíduo de moto pelo palco. O cenário todo montado. Não, imagina, tu aqui na tua terra, tu não o pessoal ir ao rubro. Completamente. Tenho saudades desses tempos. Opa, pois ainda mais agora com tanto tempo parado, não é? Chama ainda mais a saudade. Esperemos que volte em breve. E podemos aproveitar este gancho para dar aqui o salto lógico de quando é que tu passaste desses eventos e de ir e de gostar para a tua fase de organizador. Tu hoje em dia tens aí na tua carteira uma data de eventos reconhecidos. A blindagem eu nem tinha ideia que era tão antiga como tu estavas a dizer, acabei de descobrir agora. De quando é que é a primeira blindagem de todas? De que data é que é, Paulo? Olha, eu já perdi a noção disso, mas o nome blindagem tem a ver com... Eu vou contar desde o princípio, que dá-me gosto de falar disto, porque eu nunca mais falei disto, percebes? Nunca mais falei disto. Aproveita, estás no sítio certo. Sim. O nome blindagem surgiu numa visita à casa de um amigo que estava doente, e nós, para variar, ouvimos sempre música, e resolvemos vir no dia seguinte, vir a Vagos. Eu morava em Mira, e viemos a Vagos, a um bar, e na altura íamos no carro e não dava nada de jeito. Agora, imaginem, nós vamos num carro do pai, que não tinha leitor de CDs nem pena, era cassetes, e as cassetes que o teu pai tem lá, esquece. E nós, pronto, na rádio não dava nada, cassetes, esquece, e nós assim, e que tal nós criarmos um programa de rádio? Opa, como? Pá, estou a estudar no Colégio Calvão, estamos lá a fundar agora a rádio do Colégio Calvão, porque fomos nós que a fundámos, eu, Tito Quitério e mais uma data de malta. O diretor da rádio lá no colégio era o diretor da rádio de Vagos,
E nós, pronto, começámos a criar ali um projeto e dissemos assim, professor, nós queremos fazer um programa de heavy metal. Opa, de heavy metal, ande lá, isto somos nós, não sei o quê. E nós conseguimos fazer aqui uma produção engraçada. A produção estava engraçada, o pior é que o horário não era nada engraçado, era o sábado a seguir o almoço, porque era o único buraco da grelha que o professor tinha. Dentro do estúdio éramos 4 pessoas, dava um gozo enorme chegarmos lá com malas de discos e cassetes e CDs, a recebermos demotapes das bandas que estavam a surgir, que nós entrávamos em contacto no Blitz, na parte arame farpado, escrito, no Blitz jornal. Tinha uma vertente que chamava arame farpado, que era, os metaleiros escreviam lá a dizer, tenho uma banda, como é que eu posso vos mandar uma demotape? E nós pagávamos a demotape em selos. Nós enviámos para aquela morada selos e eles enviavam a caça por nós. Sim. Aquilo era espetacular. Eu tenho essas demos todas ainda. Essas demos agora valem uma fortuna. E então aquilo também era engraçado, tipo, nós passávamos as gravações das bandas, algumas gravações eram horríveis, porque a malta não tinha condições nenhumas. O mais engraçado, fazer uma entrevista a uma banda, tipo, telefone, imagina, isto é um gravador de cassete, telefone aqui, record, e falar assim. As condições de topo. Sim, era o que tinhas. E isto aqui já era muito bom para nós, percebes? Então, o microfone do gravador captava o som do telefone, a saída, a pessoa estava do outro lado, estás a perceber? E a gente gravava assim uma entrevista. Pá, e cheguei a entrevistar até nomes até fortes que ainda estão no panorama da música dessa maneira. Entretanto, depois começámos a dinamizar aquilo, nós começámos a levar convidados para lá, pessoas que tinham bandas daqui da zona, começámos a fazer passatempos de uma maneira muito engraçada, que aquilo era gravado, então nós tínhamos cassetes e discos para oferecer e fazíamos o seguinte, fazíamos o passatempo, a pessoa tinha que dizer uma resposta, dar uma resposta de qualquer coisa, e tinha que mandar uma SMS para aquele número, e depois habilitava-se um prémio. Aquilo era muito giro, porque aquilo passava à noite, e as pessoas pensavam que aquilo era em direto, e mandavam SMS. não era como tu tens agora este programa, o Twitch, aquilo era mesmo super arcaico. Pois, acredito, os primórdios, não é? Sim, e isso é mágico. Isso é super mágico, meu. Só quem passou por isso é que sabe o que eu estou a dizer. Mais tarde começámos a ter muita adesão, o programa esteve no ar durante muitos anos, foi considerado o programa mais antigo no ar em Portugal, de heavy metal, feito aqui em Vagos. A adesão foi tanta. A primeira blindagem que eu fiz foi num sítio onde tu ias passar música, mas tinha outro nome, que era o Listas Bar, e era lá na Ponte Vagos. Nós fizemos uma festa do Colégio Calvão, e então, mas o que é que vamos fazer? E eu tratei logo tudo, heavy metal. E pronto, e começámos a criar aí eventos em Mira, corremos um pouco aqui a nossa zona toda com... Nós fizemos para aí, não quero chegar ao exagero, mas mais de 40 concertos. Até chegar àqueles momentos em que a gente acabava mais uma noitada e depois aparecia um DJ que eras tu para montar o set para a música eletrónica. Tu consegues me situar no ano, mais ou menos em que altura é que isso acontecia? O primeiro? Sim. Os primórdios? 94, 93, 94. Eu não fazia ideia sequer que essa ideia e que esse projeto tinha começado no colégio, pá. Foi uma novidade completa para mim. Eu também estudei lá e até acompanho. E não fazia ideia. Pouca gente sabe disto. As pessoas mais chegadas a mim sabem. Até sabem outras coisas que eu agora não estou a recordar, certeza. Mas, sim, o colégio foi muito importante para esta iniciativa. Este blindagem está agora parado por razões óbvias. Está parado por causa da pandemia. E está parado o programa de rádio por razões profissionais. Já recebi convites e até
pessoas ligadas à direção da rádio a perguntar, volta para cá, porque o programa tinha uma dinâmica muito porreira, as pessoas gostavam de ouvir, e um dia destes nós voltamos à carga, quando esta bexeza do Covid desaparecer. Olha, fico muito contente porque é uma casa que eu gosto muito, o colégio, e não fazia ideia que isso tinha começado lá. Pá, mas podemos fazer a ligação das blindagens, que eu ainda assisti algumas, e foi o meu primeiro contacto contigo em eventos. Foi exatamente o que tu estavas a dizer. Eu passava música no mesmo bar onde vocês fizeram agora umas edições mais recentes. Eu até brincava contigo que, pá, os DJs é que é, porque só trazem uma mesa, nós trazemos quase a casa toda para aqui. É verdade, vocês tinham a artilharia toda montada e eu tinha o computador e a mesa de mistura, ou a mesa e a pen, e estava feito. Estava feito. Eu recordo-me de tu numa fatídica noite me dizeres: opá, eu queria tanto levar-te ao festival, mas tu não passas metal. Eu recordo-me disso no Origens. E eu tenho uma questão muito engraçada para te fazer a isso. Qual é o vosso fascínio, meu, pelo Pimba? Porque todas as blindagens que eu fui, e no final, acabam sempre com Pimba, meu. Explica-me este salto lógico que eu não faço ideia de onde é que isto apareceu. O salto lógico é brincar com as emoções das pessoas. E pronto, é assim, vou-te dar mais um exemplo. Nós fizemos, eu e o Guilherme, fazíamos um evento que eu até tenho algumas saudades, que era a Páscoa Negra. Nós fazíamos um evento de metal mais pesado na véspera da Páscoa, no Mercado Negro, em Aveiro. Imagina, aqueles mauzões todos a cantar, todos pintados, música agressiva, e nos intervalos passávamos Edith Piaf, por exemplo. Ou Edith Piaf, nós chegámos a passar Denis Russos, por exemplo. As pessoas ficavam assim apasmadas e depois riam-se. Pá, brincar com as emoções das pessoas é engraçado. Esse contraste, por exemplo, ali tinhas a agressividade toda das bandas e de repente, pau, música Pimba, o que é que tu vias? Vias a malta a rir, vias a malta a dançar. Pretexto agora para tu falares nisso, as pessoas ficam com isso na cabeça, Não, acham porque engraçado. era uma coisa que eu notava, que era, tu vias as pessoas num momento a curtir música super pesada, havia esse choque, sim, é verdade, mas passado um bocado estava toda a gente na festa a curtir o Pimba como se fosse o tema da festa na boa, estás a ver? Eles levam aquilo no gozo, mas depois divertem-se. É engraçado. Certo. Ver assim um metaleiro mauzão, cara de mauzão a cantar Emanuel, por exemplo. O Guilherme está aqui a relembrar Eros Ramazzotti, que também se passava Eros Ramazzotti. Confirmo, nós passávamos Eros Ramazzotti. Ficava sempre bem. Fogo. Opa, foi um daqueles contrastes que eu achei super engraçado, e lá está, é uma coisa que marca, tanto que hoje te estou a falar disso, estás a ver? Sim. E depois, pensando que tu és aqui de uma zona tão pacata e isso, e que já organizavas esses eventos, nós temos aqui a criação depois de 2 dos maiores festivais da cena a nível Península Ibérica, Da Península Ibérica porquê já foi, Vagos, agora já não é. Já não assim, é? Não, da Península Ibérica não é. Já foi da Península Ibérica, atualmente não é. É um dos maiores, mas não é o maior. É assim, O maior, ok. nós temos o privilégio de ter criado 2 grandes festivais em Portugal. O primeiro, como sabem, era o Vagos Open Air, e atualmente temos o Vagos Metal Fest. Podemos começar como é que isto surgiu tudo. Mais uma vez, a pessoa que está aí a escrever sempre é o meu braço direito e o meu amigo e o meu colega de trabalho, o Guilherme Ferro. Nós estávamos no Sá da Bandeira, num festival, a ver uma das bandas que a gente mais gosta, e no final nós estávamos num corredor, acesso ao backstage, com duas das maiores figuras do metal em Portugal, para mim, e 2 dos meus maiores amigos. Estávamos com o António Freitas, da Antena 3, e com o Daniel Mítico. Macós, mítico,
uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ajudou-me sempre, é muito meu amigo. E outra pessoa, o Daniel Macoche, que é uma pessoa também, quem não conhece, é uma pessoa que está ligada a muito do heavy metal em Portugal, foi manager dos Municipal durante muitos anos. Pronto. Nós estávamos lá, eu penso que para tirar uma fotografia com o Petrosa, que é o vocalista e mentor dos Creator, que é uma das bandas que a gente mais gosta. E vou deixar aqui para o Guilherme escrever, que é para criar aqui um suspense, o que é que nós estávamos a fazer enquanto esperávamos. Guilherme, tens uma missão, aproveita. Esperamos que o Guilherme escreva, e ele sabe muito bem o que é que eu estou a falar. O que é que nós estávamos a fazer enquanto estávamos à espera desse momento para tirar uma fotografia, o que não aconteceu, mas estávamos lá à espera a fazer uma coisa que o Guilherme vai escrever. Está aqui uma data de malta a escrever, mas o Guilherme está a falhar. Ok, o Guilherme vai escrever daqui a pouco. E então, o que é que nós estávamos lá à espera? Entretanto, o promotor principal do evento era uma pessoa que eu já conhecia via mail, porque eu trabalhava para a revista Loud e para a rádio e pedia-lhe sempre acreditação ao promotor principal. Então conhecia-o por mail e por mensagens. E ele chega lá ao corredor e pergunta quem era o Paulo. E sou eu. Olha, não vais embora que eu queria falar contigo. Ok. Estivemos lá à espera, a fazer aquilo que o Guilherme tem que escrever aí. Rebentar balões com cigarros acesos, é isso? Exatamente. Que passatempo engraçado. Muito engraçado, porque nós não percebemos porque é que o corredor tinha tanto balão lá dentro, mas tinha mesmo muitos. E nós na altura fumávamos e então, pronto, era pau. E vocês a fazerem jus à profanação do metal começaram a profanar os balões daquele corredor. Exatamente. Então, o promotor principal falou comigo e eu nesse dia parece que tinha ganho o Euromilhões. Ele falou o seguinte, que andava para fazer um evento ao ar livre há muito tempo e nós já fazíamos um festival pequenino que era o Bagos FM Festival, mais tarde passou para o Henry Rocks e nós fizemos aqui o primeiro evento feito em Vagos, na quinta do EGA, foi um festival de heavy metal. Logo no princípio, quando relevaram aquilo, nós fizemos lá um festival de heavy metal. E então, ele tinha mandado fotografias a esse promotor, ele tinha visto as fotografias, tinha gostado do recinto, e no mesmo dia ele veio ver o local. Ficou fascinado, não é? Nós temos aqui um cartão de visita do Conselho, lindíssimo. Começámos logo a desenhar aquilo que era um festival. Eu estava habituado a bandas portuguesas mais pequenas, tenho contacto com algumas das bandas que ele tinha em mente em trazer a Portugal, a este festival. Tu não estás bem a ver, nós tínhamos lá bandas topo mundial, para uma terra como Vagos. Isto era chegar ao topo do teu gosto, desde daquele momento que eu te falei, de ouvir um disco em casa, que era o teu tio, até chegares a ter os teus ídolos a tocarem na tua terra. E pior, tu estares envolvido nisso, tu estares dentro desse acontecimento. Eu estar na criação disso e até ter pessoas que eu ouvia muitas vezes em disco estarem sentadas no meu sofá em casa. Isto dito há uma data de anos era impossível. Criámos esse festival, tivemos muitos problemas a nível de localização do evento, porque apesar de termos autorização da Câmara Municipal na altura, eles acharam melhor não fazermos aqui, no princípio, aqui na Quinta, porque ia implicar um aglomerado de muitas pessoas na vila e lá está, esse estereótipo do metaleiro ainda não estava muito bem limado. E então, o que é que as pessoas vão dizer? Ver um bando de pessoas vestidas de preto a virem aqui para baixo a ouvirem esta música. Eu estou a falar isto pelas minhas palavras, mas pelo aquilo que eu acho
que os autarcas, os políticos pensaram na altura. Não nos deram autorização, eu tenho a certeza absoluta que foi por causa disso, porque não acreditaram que estas pessoas são pacíficas. Pois, porque E eu as fiquei primeiras, chocado, não é? as primeiras edições acabaram por ser no campo do GDC, não é? Do Calvão. Eu fiquei chocado com essa resposta da Câmara, que não dá uma autorização. E eu, quer dizer, nós temos aqui tudo para trazer bandas internacionais, que traz muita gente, e eles agora não nos deixam fazer aqui. Pá, fiquei um bocado chocado. No dia seguinte, fui passear para a atual Lagoa de Calvão, com a minha família. Epá, e não sei porque, olhei em frente e o campo de futebol, já não ia lá há muitos anos, comecei a desenhar mentalmente o festival ali. Liguei logo às pessoas, entramos em contacto com as entidades do campo, que eram os antigos meus professores, professor Luís, professor Chico, essa malta, que eu tenho saudades dessas pessoas. O clube acolheu a ideia, acreditou em nós, fez muito dinheiro. O objetivo era o clube fazer dinheiro, conseguiu. E nós criámos aquele que foi um dos maiores festivais na altura. Foi um choque tremendo. Eu lembro de estar na produção de um concerto do Janatma, uma banda mítica também inglesa, também no Teatro Sá da Bandeira, com o promotor, que era o meu colega, e eu escrever à mão as bandas que iam estar, que nós íamos confirmar no dia seguinte. E eu estava tão... Quem me conhece, sofro de ansiedade, e para guardar segredos às vezes é um bocado complicado, porque quero partilhar com toda a gente, percebes? É uma coisa E tão ainda boa. por cima uma coisa que te dizia tanto, não é? E uma coisa que tu estavas tão envolvido e que te dizia tanto, um objetivo que tu estavas quase a cumprir, acredito que tenha sido difícil. Eu quando tenho uma coisa muito boa, não consigo guardar para mim. Tenho que dizer às pessoas, sinto necessidade de dizer às pessoas, porque é um orgulho, percebes? Então o que é que eu fiz? Certo? Nós não tínhamos computador na altura, escrevi à mão e meti aquilo na porta de saída. As pessoas todas a passar a ver aquilo escrito à mão. Chegas a casa a ver os comentários na net. Oh, aquilo é tanga, aquilo estava escrito à mão. Aquilo é mentira, não pode ser. Não Nada pode ser, profissional, não é? Sim. A Mona Marte e aquelas bandas não podem estar em vagos. É impossível. O cartaz estava escrito à mão. Pemba, no dia seguinte saiu o layout com as bandas anunciadas. Um dos maiores orgulhos, e eu tenho um print disso guardado, é ver a tour das bandas. Imagina, tens uma banda para ir tocar, a Mona Marte. Estão a tocar Nova York, New Jersey, Dallas, uma tour norte-americana. Depois vem para a Europa, tem Roma, Londres, Madrid, Calvão. Pá, mágico, lindo. Eu vivi essas primeiras edições mais de perto, Lindo. pela parte do colégio e de Calvão. Tu veres o booking das bandas, ali, a agenda deles, com salas monumentais, capitais gigantes, e ali no meio, Calvão, topo. Esse era o comentário principal daquela zona, daquelas primeiras edições. Porque lá está, mesmo os colegas que eu tinha que gostavam de metal e que acompanhavam, mesmo eles, quando foi anunciado e já era oficial e apareceram os primeiros cartazes, mesmo eles tinham dificuldade em acreditar, percebes? Ainda hoje acontece isso. Foi quase quando começaram a montar, quando começaram a ver e quando apareceram os bilhetes, que efetivamente tu tinhas que comprar o bilhete, e quando começou a ser efetivamente real, é que o pessoal começou, não pode ser. Uma das grandes Paulo, conquistas olha, também foi... Sim, acaba, por favor. Uma das grandes conquistas lá nesse tempo foi as pessoas locais, no ano seguinte, adaptarem-se a este festival e virem isto de maneira diferente. Havia pessoas que se adaptaram muito bem, pessoas que nos cederam os terrenos em troca dos terrenos serem limpos. Nós limpávamos os terrenos para as pessoas terem as condições para terem um acampamento, e os proprietários alinharam connosco e adaptaram-se de uma maneira que eu acho que eles depois ficaram tristes quando a gente voltou para a vila. Era exatamente esse o comentário que eu ia fazer. Eu nessa altura vivi isso de perto, e foi exatamente o sentimento de
tu tiveste aqui um carrossel entre o que é que eles vêm para cá fazer, medo do que é que poderia acontecer. Acontece o primeiro ano. Tiveste muitas emoções misturadas ali durante esse tempo. Sim, mas acontece o primeiro ano, toda a gente adorou, as edições que aconteceram lá daí para a frente, toda a gente já estava preparada e já toda a gente esperava por aquela data para te acompanhar o festival e estar pronta para o festival, e depois a desilusão, quando mudou para o centro da vila, ok, aquilo que ao início tínhamos tido medo e que estávamos a gostar tanto, agora foi embora. Eu posso dizer aqui, desculpa lá, Bruno, uma das razões para nós mudarmos de local foi com a logística do festival, já era tão grande, que estava tudo muito compactado lá dentro. E mais, o clube, o objetivo do clube, e que eu tenho orgulho de dizer que tenho lá muitos amigos, e é um clube que eu gosto, que me diz muito, porque estudei lá, joguei lá, e tenho orgulho de ter muitos amigos ligados a esse clube. O objetivo era fazer dinheiro, e eles conseguiram fazer dinheiro, conseguiram fazer uma bancada e conseguiram relevar aquele campo, onde foi uma das principais razões. Outra das razões de nós não conseguimos fazer lá o evento, porque um relevado sintético, um evento deste calibre, esquece relevado. O mosh lá em cima era complicado. Sim. Eu vou aproveitar isso porque, como eu te disse, a conversa ia passar rápido num instante e nós já estamos aqui a chegar ao fim. Eu não falei contigo de metade das coisas que queria falar, tenho mesmo ainda muitas questões para te fazer. Quero já deixar combinado contigo uma segunda edição. Opá, deixamos passar umas semanas e voltamos à carga, porque eu acho que há muito sumo para espremer daí. E deixava-te com a última pergunta antes de passar às nossas rúbricas, que é... Okay. Considerando isso que tu estás a dizer, de olhares para o cartaz das grandes bandas e veres Nova York, Dallas, Calvão, ou posteriormente Nova York, Dallas, Vagos, quando tu contratavas ou quando tu tentavas falar com uma dessas bandas de topo mundial, eles levantavam-te alguma questão por ser num sítio assim, por não ser uma capital, por não ser um Porto, por não ser uma Lisboa, por não ser mesmo Aveiro, por ser assim um sítio tão pequeno, ou a receptividade sempre foi boa? Havia várias coisas. Havia músicos que nem sabiam onde é que vinham tocar, porque isto é verdade, isto pode ser, a gente pode se rir, mas isto é verdade, porque andam uma tour pelo mundo inteiro e eles são humanos, não é? Têm que descansar, e muitas vezes vêm num tour bus e tem pessoas que pensam por eles vêm a dormir e pronto, há pessoas que montam as coisas por eles e eles só têm que sair e tocar. Portanto, um exemplo, e num dia estão em Madrid e no dia a seguir estão em Calvão. Exatamente. Eu posso dar um exemplo que há uma banda alemã que veio tocar a Calvão, que a vocalista entra no palco e diz Olá Espanha. Sim. E tinha uma bandeira espanhola na mão. E eu, por acaso, nessa altura, estava na área de serviço e eu fazer sinais para o Marisela, que era o guitarrista. Para mim é uma lenda, são duas lendas da música. Eu fazer sinais, e ele foi falar com ela e lá conseguiu agarrar a bandeira portuguesa. Pronto, isso é um dos exemplos. Outro exemplo, posso dar um exemplo muito, muito fixe. Os Dark Angel estiveram cá no último Vagos, e eu e o Guilherme andámos com o baixista da banda, fomos para o hotel, e ele próprio disse, moro em Nova Iorque, estou farto daquilo, vocês aqui têm um paraíso. Porque imagina, vens da grande maçã, não é? E depois vens para uma uva pequenina, para aqui, para a nossa terra, mas é uma terra que ele respira e vê coisas bonitas, tens esses contrastes todos. E há deles, também não gostam muito, não é? Porque a primeira coisa quando chegam cá é se Lisboa e Porto ficam muito longe, porque é as únicas referências que eles têm, de Portugal. Que eles têm. Então acabas por apanhar um bocadinho de tudo, não é? Apanhas porque as pessoas não são todas iguais, não é? Como em tudo. Há pessoas que querem ficar num hotel que a produção arranjar, outros querem ir para um hotel, o melhor hotel daqui da nossa zona não dá, temos que ir para Lisboa com eles, porque só em Lisboa ou no Porto é que existe o hotel que eles querem. Outros não se importam, querem ficar num hotel qualquer. Há para todos os gostos. E às vezes as maiores vedetas são aquelas mais simples.
Tens alguma história assim de uma situação dessas que possas contar? De alguém que, dos dois lados, vá. Alguém que, opa, por ser no sítio que é, ou não quis vir, ou foi mais desagradável, e por outro lado alguém que tenha vindo e ficado maravilhado, tipo o caso que tu falaste. Tens assim alguma história engraçada para contar de um e do outro lado da moeda? Opa, tenho um exemplo, não é por não terem gostado de vir cá, mas foi pelo cansaço da viagem e por tudo o que aconteceu nessa vez. Tenho, pela negativa, os Testament vieram de Espanha, quase França, numa carrinha. Nós estamos a falar de uma das maiores bandas norte-americanas. Tens Anthrax, Metallica, Megadeth e tens Testament. São das maiores a nível do mundo. E eles vinham de uma turnê, andavam pela turnê na Europa, e o tour Brasil deles avariou. Então eles vieram numa carrinha, super apertados, de Espanha, quase França, com uma temperatura gigante. Chegaram aqui a um dos hotéis que nós temos aqui na nossa zona, detestaram. Nós entramos em pânico na altura, porque imagina, tu estás a meio de uma produção e o road manager deles exige que nós arranjamos um hotel 5 estrelas com tudo o que eles querem. A banda volta para o Porto e a chegar ao Porto, um dos nossos colegas teve um acidente com eles. Bateu com o carro. Tudo a correr mal. A banda não gostou nada, não é? Chegou ao palco, tocou e foi-se embora, nem adeus, nem nada. Foi dos momentos que mais marcou pela negativa nestes anos todos, talvez. Porque há bandas que chegam aí, fazem o trabalho e vão-se embora. Pronto, é o trabalho deles. Mas estes aqui, pelo azar que tiveram, eu entendo isso, mas também não era preciso serem arrogantes para as pessoas que compraram o bilhete e para as pessoas que produziram o evento todo para eles, percebes? Acho que eles tinham que pensar nisso, mas pronto, na altura eu entendo que não se pense nada. Um exemplo negativo, tens os Carcass, bem para Portugal, não querem nada especial, são uma das bandas mais conhecidas do grindcore mundial. Uma das exigências mais espetaculares que eu tive até hoje foi, eles são 5, pediram 5 garrafões de vinho tinto português, foi super fácil. Sim, Devin Townsend, uma das lendas, o Guilherme está aí, adoro, e eu também, chegar ao pé de nós e chegar ao pé de mim e dizer, bem, ele faz treino, super banal, e eu, o quê? Este gajo é uma visita mundial, está assim. Chegar ao pé de mim e dizer, a tua cidade é espetacular, eu posso andar aqui e ninguém me conhece. Acredito que seja uma pressão do caraças para eles todos os dias serem reconhecidos e não poderem ter paz e encontrarem aqui este cantinho. Sim. E claro, as paisagens e a comida é a primeira coisa que eles falam. Pô, típico do nosso Portugal, não é? Sempre que há uma visita, a comida, a gastronomia, eles adoram. E o calor que eles adoram. Os nórdicos então ficam ali ao bronze. Sim. Olha, vou passar para... Nós temos duas rubricas aqui no final. Vou passar aqui o pequeno jingle. Tu não vais ouvir por causa da ligação de Skype, mas vai demorar uns segundos. Eu já te assinalo a seguir. Não, veja a seguir na transmissão, que depois isto fica disponível na Twitch durante 15 dias. E eu depois descarrego para o YouTube e fica ad eterno. Tu vais poder ver e rever isto quantas vezes quiseres. E depois nós continuamos a conversa a seguir aqui ao jingle. Dá-me só uns segundos, eu já volto a falar contigo. Perguntas do Insta. Ou mais fininho, tipo Bee Gees. Perguntas do Insta. Esta pequena rubrica chama-se Perguntas do Insta, em que eu ontem abri uma caixa de perguntas nas redes sociais para ti. E eu vou escolher aqui 3 por causa de estarmos com o tempo mais curto. E vou escolher uma também de uma pessoa que tu conheces, que é o Samuel Silva.
o João Samuel, o primeiro convidado que teve a tocar contigo o concerto que tu Grande estreaste aí Samuel. no sábado, Olha, que ele digo-te perguntou-te já, que organizar, é um grande. organizar o VOA ou o Vagos Metal Fest, qual é o maior desafio e quais os canais de divulgação mais importantes? Assim, Os um evento canais. dessa dimensão, como é que tu tentas divulgar? É um evento grande, é um evento para um nicho. Qual é que é o trabalho mais importante na divulgação de um evento desses? Isto é para um nicho de gente, né? Como estás a dizer. A publicidade disto, digo-te, boca em boca. E metes um anúncio de uma banda grande neste evento, a malta em 24 horas sabe. Tudo. Portugal, metaleiro, sabe tudo. E eu dizia assim, eu quando tinha uma banda divulgada cá para fora, com a antiga produção, quando nós tínhamos autorização para fazer isso, eu dizia assim, vou carregar no Enter e vou criar uma explosão. E era verdade. Nós escrevíamos a newsletter, Enter, estava feito. Aquilo depois faz a promoção sozinho. A banda é O tão grande, rastilho, e o boca a evento é tão grande. boca. Sim, o evento é tão grande e a banda é tão grande que dispersa muito rapidamente. Opa, e aí um grande shout-out à comunidade, porque a comunidade é tão unida que isso A espalha. comunidade é fiel, é muito fiel, é muito fiel. Acho que eu respondi à Pá, pergunta do Samuel. sim, está respondido. Ah, vou fazer a do Nuno. Tá, o Nuno Margarida também deixou aqui uma questão. Eu não sei porquê nas perguntas todas, e quando ele se refere a ti, ele refere sempre como Paulo Playboy. Não percebo porquê. É assim porque a gente trata-se por Playboy. E ele O depois Nuno é o deixou gajo aqui um mais comentário Playboy. há uns minutos. Ele deixou um comentário aqui há uns minutos na conversa, que é que tem uma história muito interessante para te contar do voo em Calvão, mas que tem que ser em off porque as pessoas não podem saber. Por isso eu não imagino o que seja. Ok. Mas a pergunta dele eu vou traduzir de forma censurada, porque não foi estes os termos que ele usou, mas basicamente tem a ver com o preconceito que eu acho que já falámos um bocadinho disso, mas tem a ver com o preconceito do nicho e do tipo da cultura de metal que ainda sofre. Hoje já chegámos à conclusão que está muito mais calmo e hoje em dia há muito esse respeito e muito essa abertura para todos os gostos diferentes e para tudo. Eu acho que já acabámos por responder. Não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a isso. Não, acho que já está tudo respondido. Quando tu tens até heavy metal num festival mainstream como o Optimus Alive, Mainstream? está tudo respondido. Percebes? Exatamente, eu acho que está. A terceira pergunta que eu escolhi aqui é de uma pessoa que eu não vou revelar o nome porque a identidade foi pedida para ser secreta, mas que tu facilmente identificarias a pessoa pela questão que é, se tu tivesses no mesmo dia, à mesma hora, mas em locais diferentes, uma entrevista com o Papa ou com o Cristiano Ronaldo, a qual é que tu ias? Eu já sei quem é que fez isso. Eu sei que tu sabes. Epá, eu não sei. Não Eu há acho hipótese de reagendar. Tu sabias que fechavas ali uma porta. Se ias a uma, a outra estava cortada. Olha, é assim. Eu já aqui falei 2 vezes a palavra mãe. É assim. Eu ia ao Papa porque eu tenho o contacto da mãe do Cristiano Ronaldo. E a mãe tem muito poder. Fazias chantagem e obrigavas o filho. Contornaste bem a questão. Contornaste bem a questão. O poder da mãe é muito forte. Muito bem respondido, pá. Não estava à espera. Não estava à espera. Olha, vamos passar então à segunda rúbrica. Eu vou passar o jingle. São mais uns segundos e já volto a ti. Ok? E até já. Já já. Qual o último, qual o pior? Ou versão Bee Gees. Qual o último, qual o pior? Tu estás a ver aí o título enquanto passa a música, o título aí a pescar, porque eu ainda não tive o tempo suficiente para fazer uma transição para isto. Tenho que me dedicar aí um bocadito ao After Effects e fazer a transição. Guilherme,
Se quiseres tratar disso, eu aceito que tu trates disso. Senão vou ter que arranjar aí um bocadinho de tempo para fazer isto, que disse na primeira edição e ainda não consegui. Esta rubrica chama-se Qual o Último, Qual o Pior. Começa por Qual o Último. Que quero que tu, para te conhecer um bocadinho melhor, que me digas qual o último filme, qual o último livro e qual a última música no teu Spotify, ou a tua última música, que tu ouviste. Porque de todos os convidados, eu tenho tido cá convidados muito diferentes e eu estou sempre à espera que algum erudito ou alguém que não esteja, que seja completamente outra área, me diga um funk, uma Anitta desta vida, um Kevinho, tipo o Samu que é do jazz. Eu sei que não vai ser o caso, mas no dia que alguém me aparecer com isso, eu vou ser um homem feliz, porque é mesmo aquela resposta para quebrar aqui o gelo. Paulo, qual o último livro que leste, qual o último filme que viste e qual a última música no teu Spotify? O último livro que eu li já foi há muito tempo. Não tenho andado, estou um bocado parado a nível de livros. Nunca fui uma pessoa para o mundo. Cemitério de Pianos, do meu amigo José Luís Peixoto. Ok. O último filme que eu vi, no cinema ou na televisão? Pode ser nas plataformas, pode ser na televisão, mas não me digas um daqueles em que estavas na televisão, estava a passar e ficaste a ver. O último filme escolhido por ti, assim, olha, vou perder aqui 2 horas, perder ou investir 2 horas da minha vida. O último filme escolhido por ti, que tu viste. É assim, sim. Eu já fui muito de cinema também, mas agora também estou um bocado parado. O último filme que eu aluguei no canal Mel, aqui de casa, foi A Vida de Pi. Boa. Gosto imenso. E agora, Gosto imenso. a última música. A última música que eu andei a ouvir não foi música. Foi um disco inteiro. Já ouvi o disco muitas vezes, porque o disco diz-me muita coisa. Entrevistei o mentor dessa banda há pouco tempo e atualmente tem um baterista que é uma pessoa muito chegada a mim. O último disco dos Municipal. Boa. É o meu toque de telemóvel. Continuam a ser os grandes ícones, não é? Continua a ser os grandes ícones do Metal K, Municipal. É assim, é porque atualmente criaram um disco completamente fora da caixa. E esse disco para mim é muito especial, porque tem uma pessoa muito especial ali na bateria para mim, percebes? Uma pessoa como se fosse meu irmão, e é uma pessoa que surpreendeu tudo e todos a ser o atual baterista deles. E foi recente a troca, não foi? Eu vi algumas coisas. Eu acompanho o Fernando, por muito estranho que isto pareça, no LinkedIn, que é uma rede social que ele usa bastante. É a única rede social que ele tem. Opa, eu por acaso sigo e o gajo, ele tem textos muito interessantes, tem reflexões muito interessantes, e eu comecei a segui-lo por causa disso. Ele lançou agora o último livro dele. Ele tem vários livros. Aliás, tem um livro de poesia que é o chamado Como Escavar um Abismo. Eu tenho esse livro e até fiz promoção ao livro dele, fizemos um evento com ele. E agora lançou um disco novo que eu agora não me estou a recordar o nome do livro. O Fernando escreve muito bem. Pá, eu digo-te, eu sigo lá e gosto muito da forma e dos textos que ele escreve. Eu vi uma entrevista dele, se não me engano, não te quero estar a mentir, mas tenho ideia que foi ao Unas, no Maluco Beleza, que ele gosta muito de ler filosofia e tu notas isso no conteúdo que ele acaba por escrever. Eu não sei se ele é formado em filosofia, se tem uma ligação qualquer. Eu sei que ele tem uma ligação muito forte à filosofia, não me recordo agora da entrevista o porquê, mas tu notas claramente isso e o pensar no texto dele. Nessa entrevista foi dita a palavra vagos. Sim. Sim. E agora, a parte do qual o pior é ao contrário do que toda a gente faz nos talk shows e nos programas e podcasts, que é perguntar um livro que tu aconselhas, um livro, um filme, uma música que tu gostes muito. Eu quero-te perguntar um livro, um filme ou uma música, basta um deles, não tens que dizer um de cada, que te tragam
que tenha sido uma desilusão e que tu digas, opa, não vale a pena, não vejam isto. É exatamente o oposto do que tu estás habituado a que se pergunte. Uma coisa que tu estavas muito à espera e que depois foi uma desilusão, ou algo que te mostraram, mas que tu não gostaste, a dizer, não percam tempo a ver isto. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música. Pá, é um bocado difícil, porque eu sou seletivo naquilo que não gosto mesmo, e não gosto à primeira, descarto logo, percebes? De um livro, pá, qualquer livro daquele senhor que se arma em crítico político e crítico social que aparecia nos telejornais. Tem calhamaços enormes. O senhor Tavares. Tavares, ok, certo. Opa, nunca li nenhum, mas pronto, fica aqui a publicidade ou a não publicidade, vá. É Paulo, assim, olha, não tem mal gostei nenhum. muito deste bocadinho. Diz-me. Não acaba, desculpa. Não tem nada contra o senhor, mas não sou muito fã dele. Isso vai um bocado de encontro à conversa que nós tivemos antes de começar isto. E ele é um daqueles tudólogos que tem sempre uma opinião sobre tudo e é um especialista sobre tudo. Teve uma gafa há pouco tempo sobre, por exemplo, a blockchain, não sei se tu viste, da parte das criptomoedas, em que ele disse uma barbaridade. Mas pronto, é malta que tem que ter sempre uma opinião sobre tudo, mesmo quando não sabe muito sobre o assunto. Esse senhor devia pensar duas vezes, porque, uma vez mais, isto é engraçado estar a dizer isto sempre, tem que honrar a mãe dele. Exatamente. A Sofia de Melbrenner. Exatamente. Um dos grandes nomes da nossa literatura. Pá, pronto, Paulo. Olha, como eu já previa, passou a voar, pá. Passou a voar. Foi mesmo muito bom. Encontramos-nos aqui novamente numa próxima data a marcar. Muito obrigado por teres aceito este desafio. Como falámos no início, eu sei que não é muito normal tu estares desse lado. E obrigado por teres confiado em mim para guiar um bocadinho esta horita. E opá, espero ver-te em breve aqui num evento que isso volte rápido, que volte tudo ao normal rápido. Pá, um agradecimento especial aos meus moderadores que estão por aí também, que fazem o trabalho aí do chat e vão gerindo, porque eu, enquanto estou aqui na conversa, não consigo controlar muito bem, então tenho aí o Sérgio e o Nuno que vão orientando as coisas no chat. Quanto a próximos convidados, pessoal, diz. Não, estava só a dizer que quanto a próximos convidados, não tenho nada fechado ainda, tenho 4 ou 5 pedidos pendentes, tenho 2 confirmações, mas como ainda não tenho data, não quero estar a revelar nomes, que agora entramos naquela altura do verão em que o pessoal tem sempre coisas para fazer, mas assim que eu tiver confirmado, anuncio nas plataformas que tenho anunciado. E agora, queria deixar aqui uns minutos para, se tu quisesses dizer alguma coisa, se tu quisesses autopromover, onde é que te podemos ver, onde é que podemos ouvir. Tenho muita pena de não ter falado contigo da Camões TV, que vai ser uma dos principais temas da próxima vez que falarmos. Se quiseres fazer um pouco de autopromoção, que acho que é um trabalho brutal que tens feito. Podemos falar. Perdem uns minutos a autopromover. Temos muita matéria para falar, se quiseres. É isso mesmo. É assim, a promoção que eu faço, a autopromoção, não faço nenhuma. As pessoas conhecem-me, quem é amigo aparece para pagar um copo e para falar. Quer dizer, agora não podemos, não é? Temos esta pandemia que parece que está outra vez aqui a fazer cócegas outra vez. Esperamos que isto vá para o verde para nós podermos estarmos todos juntos. Opa, tenho saudades de estar a arrumar lá o palco e ver-te a chegar com a tua mesa de mistura e tu passares música. Para mim não é música. O barulho, música dos carrinhos de choque. Música dos carros-choques. Depois vais lá interromper a nossa Edith Piaf e o nosso Eros Parvalhotti. Não, mas tenho saudades disso tudo e dou-te os parabéns por esta iniciativa deste programa. Acho que deves continuar sempre. Muito obrigado pelo convite por estar aqui contigo. É um orgulho ver os teus convidados serem meus amigos também.
é sempre bom ver aqui a malta que é da nossa, que é do nosso, que é de coração mesmo. E pronto, e é isto. E esperamos ver-nos aí todos juntos brevemente. Diz-me só uma coisa, Camões TV, o pessoal pode-te acompanhar e pode assistir ou é exclusivo para as comunidades? Podes promover aqui, se o pessoal puder ver. Sim, a Camões TV é um canal de televisão que tem uma sucursal em Portugal, em Vagos. Eu e o Guilherme Ferro, produzimos conteúdos que servem para passar em televisão em canal aberto ao domingo, para todo o Canadá. Mas as pessoas podem seguir o nosso trabalho quer no YouTube, em Camões TV, e no nosso site em camõestv.com. No YouTube, 8 minutos para aperitivo das peças que estão completas no nosso site. Ok. Eventos de blindagens, etc. Por enquanto tudo em pausa, né? Tudo em stand-by. É tudo em pausa. Já estamos a negociar com um amigo meu, um amigo nosso aqui que trabalha cá em Portugal. Aliás, trabalha na Europa toda, mas Portugal é muito especial para ele. É um amigo brasileiro que traz bandas de todo o mundo. Temos uma data que está pensada, com uma banda grega, uma alemã e uma brasileira. Vamos ver como é que vai funcionar isto. Acerca do festival aqui do Metal Fest, saiu um comunicado durante esta semana. A 22, edição não é? fica adiada para o próximo ano, como todos os eventos, mas a organização está a preparar algo dentro dos limites que se pode. Brevemente vão saber. Ok. Pronto. E acho que é tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Ao pessoal que está aí, se tiverem ideias ou convidados que queiram sugerir, têm os canais todos abertos possíveis e imaginários para entrarem em contacto comigo. Envie ideias. Tenho aqui ao meu lado a lista de malta e tenho 2, 4, 6, 8, tenho 9 pessoas em espera, mas pronto, para já não tenho confirmação nenhuma, por isso não vou dar nada. Sabem que durante a semana eu ando por aí nos meus jogos, às quartas-feiras temos feito aí a análise do Euro e jogado FIFA, eu e o Nuno, consegui convencer o meu amigo jornalista a vir aqui analisar o trabalho que os nossos portugueses andam a fazer por lá. E basicamente é isso. Peço só que não se vão. Viste? Ainda bem. Porque eu já o chateei, porque ele é um gajo que tem muito jeito para isto e eu já o avisei. Se tu não começas nada e não fazes nada por ti, eu acho que é um desperdício tu estares parado e teres esse conhecimento aí parado. E se tu não usares, vou usá-lo eu e vou-te chatear para tu vires aqui ao meu canal. O Nuno tem tanto conhecimento desta área como das 800 cervejas que já provou. E fica aqui dito. Pessoal, peço só que não se vão já embora, que eu vou fazer o sistema que nós fazemos sempre aqui, que é o sistema de raid no final dos programas, em que eu vos vou enviar para o canal de outra pessoa. Serve de reconhecimento a essa pessoa e faz com que essa pessoa veja o nosso reconhecimento e depois numa edição futura ou numa transmissão futura dele, ele retribua. Vou-vos mandar para uma pessoa que já mandei no último episódio, que para além de jogar as mesmas coisas que eu, é um guitarrista que faz aí umas sessões de bar aberto, que é o Guitar Tuga, É uma pessoa mais velha aqui no mundo da Twitch, assim como eu, que é um canal que é uma plataforma maioritariamente para a malta mais nova. A malta entra no canal, pede músicas, ele toca guitarra em live e para além disso faz as jogatanas que nós também fazemos por aqui. Peço só que não vou embora até passar para o canal dele, se tudo correr bem, porque no primeiro episódio deu aí umas chatices. Um grande obrigado a toda a malta que esteve por aí. Deixem-me só ver se isto está tudo a funcionar, porque da primeira vez deu a geneira. Guitar, ele está aí online. Nem sei o que é que ele está a fazer hoje, para dizer a verdade. E pronto, pessoal, foi um gosto ter-vos aí. Espero contar com vocês. Tenho visto malta que está aí já a ser constante, pelo menos neste dia, e aparecem aqui muitas vezes. E até uma próxima. Paulo, mais uma vez, um grande obrigado. Vamos nos vendo por aí e até à próxima. Abraço. Abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço.